que esse óxido nítrico aqui, né, não confunda óxido nítrico com óxido nitroso. É diferente. O óxido nitroso, ele é o N2O, né? É mais conhecido como o NOS, né? Para quem conhece aí os carros automóveis, né? Os sistemas de óxido nitroso, né? E aqui está se referindo ao óxido nítrico, que esse óxido nítrico aqui, ele é utilizado, não é, em algumas medicações como vasodilatador, né? Ele é utilizado também como vasodilatador, né? Também como é dado como alguns, por exemplo, no dentista, não é? No dentista, quando você chega lá e tem a máquina de NO2 também, você inala esse NO2 e também tem uma sensação que anestésico, né? Então, as variações dessa substância aqui também vai alterar, não é, a sua função. Mas enfim, eu quero que você entenda isso, né? Que uma está liberando calor e a outra, a partir da junção do calor mais os elementos, vai gerar uma substância nova. Então a gente classifica isso dentro da sua ganha ou perca de calor, beleza? Então tá tranquilo, né? Vamos lá. Nós também podemos classificar esse nomezinho aqui em cima aqui, tá enchendo o saco, não sei como é que tira ele ainda, certo? Então, quanto à sua espontaneidade, que eu tô querendo falar aqui, né? As reações podem ser espontâneas. O que significa espontânea? Algo que está no meio, né, no meio natural. Então, as reações que não necessitam de uma influência externa para ocorrer, né? Por exemplo, no caso do monte de estrume de vaca que pode entrar em combustão espontânea em condições de calor extremo, chamado de compostagem, né? É uma fórmula de se atribuir vamos se dizer que um adubo natural, né? Você coloca, né, os excrementos da vaca juntamente com vários outros restos, subprodutos de alimentos, coloca uma lona preta por cima. Se você já passou por algum projeto, alguma roça, algum lugar que tem uma lona preta no meio do sol, pode ter certeza que ali, né, está gerando o quê? Um meio de compostagem, um meio de geração, né? Então, através dessa reação espontânea, né, através do calor extremo, faz com que libere, né, os nutrientes necessários, né, daquela compostagem para gerar um adubo natural, tranquilo, né, para plantas. Então, também temos as nossas não espontâneas, que são reações que já necessitam de um fator externo, né? Tem que ter uma influência de alguém para conseguir, ou de algo, para conseguir gerar uma reação. Um exemplo é a eletrólise, né, que é uma reação em que é uma passagem de corrente elétrica por um meio líquido, né? Aqui temos exemplos aí, né, no caso da pilha, que se coloca ela na água juntamente com algumas... tem gente que consegue gerar energia, né, adicionando alguns elementos aí que vai conseguir ter uma melhor passagem. Então, esse exemplo de geração espontânea, né, eu quero que vocês entendam, beleza? Espontânea no meio natural e não espontânea quando se há uma influência externa para se conseguir obter, né, uma reação química. Tranquilo. Nós podemos também classificá-las, relações, pelos, né, entre as relações entre as substâncias reagentes e substâncias produzidas. Como assim? Dentro dessa classificação, eu posso ter, não é, várias outras subclassificações. Dentro dela temos simples, síntese ou adição, né, que é quando ocorre uma reação onde tem duas ou mais substâncias simples, beleza? Aqui, ó, duas substâncias simples, né, o enxofre e o ferro, que dando origem a uma única substância mais complexa ou uma substância composta, né, complexa ou composta. Tranquilo? O próprio nome já fala, síntese, né? O que é uma síntese? Você quer que você sintetiza algo, você cria, você está adicionando, você está unindo, tranquilo? Então, a síntese é quando duas ou mais substâncias simples reagem. Então, qual é a principal diferença entre esses conceitos que eu vou passar mais à frente? Né? Principalmente nas suas quantidades de substâncias que estão sendo envolvidas, né? Tanto nos reagentes, tanto como nos produtos, tranquilo? Esse tipo de reação química também pode ser verificado em flashes fotográficos,
descartáveis ou foguetes sinalizadores, né? Então, os exemplos aí, né? No caso aqui de síntese, né? E do O2 aqui também, né? Na respiração celular também ocorre isso, né? Na produção, né? De dois elementos simples vai gerar um elemento, né? Composto ou complexo, tranquilo? Então temos a análise ou decomposição, que é quando já é o contrário, né? Quando duas substâncias complexa ou composta, ela se divide em duas substâncias o quê? Simples. Então, ao contrário, quando uma substância complexa ou composta vai originar, né? Então tá o quê? Decomposição. O que significa decompor? Você separar. Então, é a separação de uma molécula complexa em duas substâncias o quê? Simples. Tranquilo? Tranquilo. Então, esse tipo de reação química também ocorre em airbags, né, dispositivos de segurança automóveis, né, quando, né, gera um impacto, né, a união aqui, ó, do Na mais N3, né, vai gerar uma liberação, né, do oxigênio aí que vai inflar, né, a câmerazinha do airbag, né, que isso vai gerar em torno de, acho que é 2 segundos, se eu não me engano, acho que não pode passar disso, né, então essa reaçãozinha química que gera em contato, né, extremo, no caso de uma batida, né, vai fazer com que essas duas substâncias elas vão se separar, né, e gerar, no caso, o inflar dos airbags, né, justamente por causa disso. Tranquilo, né? Outro tipo, né, então, dentro da análise ou decomposição, né, que é o método de separação, nós temos também alguns outros subprodutos, que é o quê? A pirólise, fotólise, eletrólise e a simples troca ou deslocamento. Então, a identificação desses métodos, né, de reações, vocês conseguirem identificar esses métodos de reações, é a chave também para os nossos capítulos. Né? Então, o primeiro exemplo é a pirólise, né, que é uma decomposição pelo calor, né, é muito utilizado nas indústrias e também chamado de calcinação. É uma aplicação muito recorrente da pirólise é a carbonização da madeira, que tem como produto final o quê? O carvão vegetal, utilizando também no fornecimento de energia para algumas indústrias. Né? Por meio ainda da pirólise, a Petrobras aqui no Brasil produz o óleo de gás a partir do xisto, um tipo de rocha metamórficas, né, e pneus. Então, a produção de gás e de óleo, né, é graças à pirólise, né, que é a decomposição através da separação através do calor. Também a formação de vários outros subprodutos através do que? Do petróleo. Tranquilo. A fotólise, né, pelo próprio nome já fala, foto, quando se refere a foto, a gente está se referindo, né, à luz. Luz o quê? Solar. Quando a gente está se referindo a fóton, né, a gente está se referindo ao quê? A energia solar. Então é a decomposição pela luz. Então, um ótimo exemplo é a fotossíntese. Por isso que o nome fotossíntese. E síntese lembra o quê? Composição. Então, o que é que vai ocorrer na minha fotossíntese? A união da foto, da energia solar, com uma síntese entre quem? A síntese do gás carbônico, juntamente com a água e os sais minerais, que isso vai gerar o quê? Oxigênio mais o quê? Glicose. Ou, normalmente, como nós chamamos, né, dentro da ciência, aqui, vocês vão ver isso aqui, ó, a gente chama de ATP, que é a nossa energia. Né? Então, vai gerar, né, subprodutos, né? A partir da foto e a síntese de alguns subprodutos que vai gerar o que? Oxigênio. Então a gente está se referindo, né? Então isso aí está um bom exemplo da fotólise. Tranquilo, né? Passar mais à frente. Outro exemplo que eu já mencionei, a eletrólise, decomposição pela passagem da corrente elétrica, ou melhor, é a transformação de energia elétrica em energia química. Né? Então, quando a corrente passa pela célula, né, eletrolítica, os cátions do DNA são atraídos pelo polo negativo, chamado de cátodo.
né? Já os ânions, né, que Cl-, são atraídos pelo positivo, né? No caso do Na, ocorre uma reação de redução